Dê um aplauso ao Senhor, amém? Deus é muito bom, gente. Pode se assentar. É muito interessante, né? A gente começou esse culto orando, fazendo tudo isso. E eu acho impressionante, porque do nada, de repente, eu lembrei de uma história, né? De um vídeo, né? De verdade, de algo que eu vi da história do Alok, a qual um dia ele foi convidado, ele foi para uma ONG social lá na África, né? E um dia ele foi e encontrou, ele e a equipe encontraram uma mulher lá na África que estava há dias sem comer, há dias passando fome, e ela era cega, ela tinha catarata, ela era cega, já de muita idade, ela era idosa, e já fazia dias que ela não comia. E naquele momento, quando ele chegou para ela, agradeceu, abraçou ela, né, quando podia abraçar e tal, e disse, entregou aquele alimento, entregou aquilo, fez toda aquela boa ação, e ela foi e falou assim: foi Deus que enviou vocês aqui. E naquele momento ele foi e falou para ela: como assim Deus? Como assim Deus? Sabe, olha, como você pode acreditar em Deus estando nessa situação, em miséria, cega, sem poder, sabe, independente? Como assim Deus? Foi a gente. E ela foi e falou assim para ele: foi Deus. Você não sabe os dias que eu estive orando, que eu estive ali buscando a Deus, e foi Ele que me sustentou para que eu pudesse aguentar o dia que vocês chegassem até aqui. E naquele momento, o Alok mesmo, ele fala que ele descobriu que ele era muito mais miserável que aquela senhora. Aquela mulher, ela era rica, mas o verdadeiro miserável era ele, porque não entendia a grandeza e o favor de Deus. Sabe? É isso que nós precisamos entender nesse dia. Todos os dias de nossa vida. É isso que nós precisamos entender. Aquilo que foi feito lá na cruz do Calvário, amém? Nós estamos com uma série nova chamada De Cima a Baixo. Adiel, o que é isso? De cima a baixo? Como assim? Exatamente por conta da véspera de Páscoa. Esse mês todo a gente vai estar trabalhando isso, porque a palavra de Deus diz que o véu se rasgou de cima a baixo. E a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso, amém? Nesse momento eu gostaria que você abrisse a Bíblia de vocês, a palavra, quero ler junto com vocês, Mateus 27, 45 até 51 ou 52, por aí. Mateus 27, 45. Amém? Amém. Mateus 27, 45 em diante, fala sobre a morte de Jesus. E diz assim: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou na boca de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixa, Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. 51 diz assim: naquele momento, o véu do santuário rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Amém? É muito interessante essa passagem, mas eu quero focar principalmente na 50 e 51.
quarta-feira, Jesus Cristo ele foi crucificado. E por volta das meio-dia, houve uma densa escuridão. Isso tomou por volta de 3 horas. Se a gente ler em diante os versículos, a gente vai perceber que depois que eles viram que Jesus morreu, porque houve todos aqueles sinais, houve densa escuridão por 3 horas, houve tremores, terremotos, aconteceu de tudo no momento no qual Jesus morreu. E naquele momento Que tinha os romanos, os soldados, eles olharam para aquilo e disseram: verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Cara, deixa eu te contar uma coisa. A morte de Jesus não foi um acidente. Cara, esses acontecimentos não foram um acidente. A palavra fala que houve densas escuridão. Mas isso é muito lógico, porque houve densas escuridão. Porque a luz do mundo morreu. Aquele que era a luz do mundo, Yeshua, Jesus Cristo, morreu. E houve trevas, houve escuridão. A terra tremeu, a terra gemeu. E a palavra diz que o véu se rasgou. Mas o que é esse véu, Radiel? O véu, existia o tabernáculo. E existia no tabernáculo o Santo dos Santos, que era onde habitava a arca. E onde habitava a arca era simbolismo, onde existia a presença de Deus. Para você entender o quão sério era a questão da arca, do Santo dos Santos. Para você ter ideia, o sacerdote ele podia entrar uma vez no ano no Santo dos Santos. Era escolhido à sorte, era uma pessoa específica, tinha todo um ritual para ele poder entrar lá, porque se ele entrasse em pecado dentro desse lugar, ele morria. E quando o sacerdote entrava, eles amarravam uma corda e ele entrava, porque se ele morresse, caía, aí eles puxavam o corpo de volta. Mas naquele lugar, naquele momento, o véu se rasgou. O lugar que separava o santo lugar do Santo dos Santos se rasgou de cima a baixo. Mas por que será que rasgou? Não sei se você sabe, talvez você já leu várias outras passagens da Bíblia, e a gente percebe que não somente a Bíblia fala isso, mas é uma cultura do Oriente Médio antiga, que quando o povo ficava de luto, ou ficava diante de luto de uma situação de muita dor e desespero, eles tinham um costume. O que eles faziam? Eles rasgavam as suas vestes e vestiam panos de saco, e ficavam dias e dias de luto por aquele momento, seja em oração, em busca, em arrependimento, mas era um momento de luto. Será que o templo, que era a casa do Senhor, vendo o Filho de Deus sendo morto pelos nossos pecados, ele se rasgou? Ele ficou de luto? Ele não conseguiu aguentar a tamanha situação e depravação a qual Cristo Jesus sofreu por mim e por você? Ele se rasgou. Mas também o véu ter se rasgado representa o fim de uma era. O fim da antiga aliança e o novo. O começo de uma nova era. A nova aliança. Agora mais, antes o povo dependia totalmente dos sacerdotes, dependia totalmente de uma pessoa para ter acesso a Deus, para que os seus pecados fossem perdoados, para que eles fossem purificados. Eles dependiam do sacerdote, para que o sacerdote entrasse no santo lugar e fizesse o sacrifício em representação ao povo. Mas agora aquele véu estava rasgado, não existia mais separação. Deus agora ele se expôs diante de nós e disse: agora todos têm livre acesso ao Pai. Agora você não depende de homens, agora você não depende de pessoas, você depende inclusivamente, simplesmente de Deus. O caminho está aberto e Jesus é o caminho. Ele se rasgou para que eu e você pudéssemos entrar no novo caminho. Deixa eu falar uma coisa, não foi um acidente. No mesmo momento que Jesus morreu, o véu se rasgou. E o véu era algo feito
ótima qualidade. Era algo que era impossível o homem rasgar com as suas próprias mãos. Não foi um acidente, não era algo que era fácil de se rasgar, não era algo que se rasgava com faca. Era algo, e se rasgasse com faca ainda era algo muito difícil. Era um tecido resistente e duradouro. Um homem não conseguiria ter rasgado aquilo. Foi o próprio Deus. Foi o próprio sacrifício de Jesus naquele lugar. E isso significa o começo. O ensinamento ao qual nós precisamos entender que isso é um milagre. O véu ter se rasgado é um milagre. E por conta disso, nós agora temos acesso ao Pai. Porque que nem mesmo Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E que venha ao Pai agora, a não ser por mim, é só por meio dele que nós temos acesso a Deus. E quando ele se rasgou, quando ele morreu, ele cumpriu essa palavra. E agora nós temos acesso a Deus. Agora nós fomos salvos mediante Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, porque essa é a maior bênção do Evangelho. É a salvação, é a vida eterna, é aquilo que ele fez por mim e por você. É aquilo que eu e você não podíamos fazer, mas ele fez. Entenda uma coisa: salvação não é uma recompensa para justos, que você faz tudo certinho, isso aqui, bababá, eu ando no caminho certo, eu sou salvo. Deixa eu te contar uma coisa: a salvação é um presente para os culpados. A salvação não é uma recompensa para os justos, mas sim é um presente para pecadores, assim como eu e você. Steve Lenson, ele fala isso. Nesse momento, Deus ele começa algo totalmente extraordinário. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender o Evangelho. O Evangelho nada mais é que nós não contribuímos nada para a nossa salvação. Nós, muito pelo contrário, a gente simplesmente causou a situação de precisarmos sermos salvos. Nós não temos nenhum mérito na nossa salvação. Muito pelo contrário, a gente sujou a nossa imagem. A gente fez com que a gente fosse necessitado de salvação. Que nem Martinho Lutero ele fala: nós somos depravados por natureza, pecadores por opção, mas salvos pela graça, mediante aquilo que Jesus fez. E em Romanos 3:24, eu quero ler rapidamente com você. Tem como colocar aí, por favor? Romanos 3:24. Que a gente trabalhar mais um pouco sobre esse tema, sobre salvação. Diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Entenda isso. Há em Cristo Jesus. Nós somos justificados não por nós mesmos, não pelas pessoas ou por que fazemos, mas sim em Cristo Jesus. E é isso que nós precisamos entender. Porque muitas vezes as pessoas chegam e falam: cara, é verdade, Jesus é a melhor coisa que existe. Não, Jesus é a única opção. Não existe mais nada fora dele. A gente precisa entender isso. Porque muitas vezes a gente chega com algumas pessoas, a gente vai aconselhar algumas pessoas, e uma das coisas que a gente pergunta, geralmente, que eu acho que é muito importante se perguntar, é: se você morresse hoje, você iria para o céu? E é muito bizarro, porque a maioria das vezes as pessoas dizem que não. Eu acho que não. Se você morresse hoje, o que aconteceria com você? E quando a pessoa responde não ou sim, vem a seguinte pergunta: por quê? Por quê? Por que você acha que não foi salvo? Se não tem nenhum fator merecimento, se não tem nenhum fator obra sua, se é simplesmente fator graça. E se a pessoa dizer sim, por quê?
Tu está fazendo algo para merecer salvação? Você acha que é por obras porque você não pecou hoje? Não tem nada a ver com isso. É simplesmente Cristo Jesus crucificado lá na cruz do Calvário. E foi isso que ele fez, porque o véu foi rasgado. Mas talvez agora você pergunte: Adiel, beleza, eu entendi isso, o véu foi rasgado, Jesus me ama, e é simplesmente fator mérito dele, eu não tenho nada a ver com isso. Mas o que é esse véu em nossas vidas? O que é esse véu que está diante de nós? Que é esse véu que precisou ser rasgado? Diga comigo: pecado. Foi o pecado a qual Jesus rasgou. O que nos impedia é que Ele agora, Ele nos adotou, Ele nos afiliou. Agora nós nascemos de novo, já não vivemos pela natureza pecaminosa, mas sim pela natureza de Cristo Jesus. E eu quero ler com você 1 João 3,8, para confirmar isso para você. 1 João 3,8 fala algo muito bom. Cara, o livro de João, 1 João, é um livro, tipo assim, tem João que fala sobre o Evangelho, sobre aquilo que Jesus fez, quem foi Jesus e ele morreu lá na cruz. Mas o livro de 1 João, ele já fala exatamente da causa daqueles que creram em Cristo Jesus. Ele diz: filhinhos, vocês que creram em Jesus, façam isso, 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 vocês devem viver dessa maneira. E é um livro incrível. E diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Olha que forte, cara. E no versículo 6, coloca o 6, por favor. No versículo 6 é muito interessante, porque João ele vai e fala: se você vive, todo aquele que permanece, todo aquele que nele permanece, ou seja, em Deus, em Cristo Jesus, e não está no pecado. É uma confirmação. Todo aquele que está no pecado não viu e nem o conheceu. O que significa? Ele está dizendo: se você diz que conhece Cristo Jesus, mas você vive pecando, cara, sinto muito lhe dizer, você não conhece Deus. Porque todo aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Que todo aquele que conhece Ele verdadeiramente é nova criatura. E o pecado já não permanece nele. Da mesma forma que quando a luz chega, não há mais escuridão. Da mesma forma, quando Cristo Jesus chega, não há mais pecado. E no 8 ele fala aquilo, e ele diz que aqueles que vivem agora nele, toda obra do pecado foi destruída. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo pecado que permanecia na sua vida, tudo que te amedrontava ou te paralisava, a partir do momento que Jesus Cristo entra na sua vida, é destruído automaticamente. Não há mais poder do inimigo sobre a sua vida. Deixa eu te contar um segredo. Sabe por quê? Porque o véu foi rasgado. Deixa eu falar de novo. O véu, ele não foi tirado e enrolado e colocado lá no cantinho de boinha. Não. Ele foi rasgado. Ele virou inútil. O véu que te separava de Deus se tornou inútil. Ele não foi colocado ali no cantinho para ser recolocado em algum momento, se por acaso aconteceu alguma coisa. Não, ele foi rasgado. Mesmo que o diabo pegue o véu e coloque, de nada adiantará. Por quê? Porque está rasgado. Isso não pode te impedir de se achegar até Ele. Isso não pode mais te paralisar. E tem uma história do Paul Walsh, que ele fala sobre um garoto que ele chegou com ele um dia, ele ministrou, pregou, e esse garoto chegou: pastor, eu não sei se eu sou salvo, eu quero saber, eu quero ter certeza da minha salvação, eu preciso saber disso. E aí o pastor pegou assim: bora ler aqui o livro de 1 João, que eu te falei, porque é uma prática daqueles que entenderam o Evangelho. Leu lá com ele, ele falou: eu entendo tudo isso, sei disso, daquilo, mas ainda assim, dentro de mim, eu não tenho certeza da minha salvação. Naquele momento,
pastor, ele fez uma jogada com ele. Foi e disse assim: tá bom. Foi e disse assim: jovem, você conhece uma boa boate? Aí o cara foi: como assim, pastor, que é isso? Não, sério, você não conhece uma boa balada, uma boa boate assim, aqui? Aí ele disse assim: aquelas bem terríveis. Sim, aquelas bem terríveis. Tem de tudo: droga, álcool, depravação, tudo, prostituição. Você conhece? Conheço sim, pastor. Então vai lá. Vai lá. Como assim? Vai lá. Vai lá. O moleque ficou doido. Como assim? O pastor está falando para eu ir? Vai lá. Não, mas eu não posso. Como assim você não pode? Vai lá, faz de tudo, peca, se esbalde, faça tudo o que você quiser. Ele: pastor, eu não posso. Mas vai, irmão. Não, não posso. Por que você não pode? Porque eu temo o Senhor. E aí ele abriu Jeremias e disse que aqueles que Deus o trazia a ele, aqueles que viriam até Deus, ele colocaria temor por ele, para que nunca mais eles se desviassem do caminho do Senhor. Naquele momento, aquele jovem caiu de joelhos e começou a chorar e disse: eu sou salvo. Você é salvo pela graça e pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus hoje Ele quer depositar essa mesma confiança dentro de você, algo que nunca mais te faça desviar dos caminhos dele, porque Deus Ele não quer ver você distante dele. Nós precisamos entender isso, aquilo que Cristo Jesus fez por nós. Mas agora que o véu se rasgou, o que acontece? Agora nós temos livre acesso ao Pai. Nós podemos chegar com plena confiança até Deus, não porque nós somos bons, mas porque Deus é bom. Nós podemos simplesmente nos achegar a Ele, nos entregar por inteiro, não porque eu sou bom, mas porque Ele é bom. E isso muda totalmente, porque agora aquilo que nos separava se tornou inútil. Aquilo que era impossível agora se tornou possível. Antes, na antiga aliança, a qual Moisés governava, a qual Moisés era usado por Deus, onde havia o Santo dos Santos, o lugar, as pessoas não podiam adentrar lá porque senão morriam. Se eles tocassem na arca, eles morriam. Eles não podiam. Teve um momento ao qual a montanha a qual Moisés estava, tendo a presença de Deus, se encheu de nuvem, e Deus mesmo falou para o povo, para Moisés, e disse para o povo: olha só, ninguém suba ao monte, porque se um animal sequer subir, morrerá. Mas agora nós não estamos mais debaixo dessa constituição. Agora a mensagem do Evangelho é: vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas a gente precisa entender algo. Nós precisamos entender algo. Aqueles a quem Cristo veio salvar, não tem nada de bom que coopere para a sua salvação. E Cristo não olha para eles a fim de encontrar algo ou alguma coisa que seja boa neles. Eu ouso dizer que o único requisito para ser limpo por Jesus é ser sujo. O único requisito para termos um Salvador é estar totalmente perdido. E foi assim que Jesus viu e nos encontrou. Porque foi isso que Jesus olhou. A palavra de Deus fala que Jesus olhou para nós e disse assim: eles são como ovelhas sem pastor. Como não amá-los? Enquanto nós não reconhecemos o nosso pecado, enquanto nós acharmos que somos bons, jamais seremos capazes de ser salvos. Por quê? Porque nós sempre vamos estar agarrando a nossa própria salvação. Um dia desses, quando eu estava, antes de preparar essa ministração, estava numa conversa bem séria com Deus. Estava orando, colocando aquele louvor assim.
E eu estava muito mal, muito mal. Eu fui e falei, Deus, que isso, Pai? Chorando mesmo, assim. E eu estava falando, Senhor, eu me arrependo de tudo. Perdoa-me, Senhor, eis-me aqui e tal. Blá, 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 blá. Chorando lá, babando. E de repente veio em mim algo, Deus falando, dizendo assim, ei, não é o quanto de lágrima que você derrama, não é o quanto que você chora ou clama, que define se você está salvo ou não. É simplesmente, unicamente o que eu fiz por você. Sabe, muitas vezes a gente se achega a Deus se arrependendo. E esse é o caminho para a verdade, é o arrependimento. Só que às vezes a gente tenta colocar esforço no próprio arrependimento. Deus me salvou porque eu chorei. Deus me salvou porque eu gritei como ninguém aqui. Deus me salvou porque eu fiz isso, dei pirueta, pulei e tal e tudo. Mas Deus diz, ei, sua salvação não está nisso. Está no quanto que você reconhece que não é merecedor e quanto você se agarra à bondade de Deus. Simplesmente isso. E o véu foi rasgado. E nós precisamos nesse momento reconhecer isso. Porque o pecado, ele nos distancia de Deus. O pecado não mantém Deus longe. O pecado faz com que a gente fique longe de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, não foi Deus que fugiu, foi Adão e Eva que fugiram. Quando nós pecamos, não é Deus que some, é nós que sumimos da presença dele. Mas Deus, ele nos chama e diz, arrependei-vos e credes no Evangelho. Arrependimento não é simplesmente remorso ou chorar. Arrependimento do grego é dar meia volta. Eu estava indo aqui me distanciando de Deus, agora eu volto para Ele. Agora eu volto para onde o véu foi rasgado e ando em direção a Ele. Porque lá está a luz do mundo. Arrependimento, nós precisamos entender isso. Esse é o momento. Deus, ele nos chama a um verdadeiro arrependimento, a qual nós nos entregamos por inteiro e dizemos, Senhor, eu não sou nada, mas Tu és tudo. Senhor, Tu não é a melhor opção, Tu é a única opção que eu tenho. Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui. Eu decido hoje voltar. Mas você diz, Adiel, você dá meia volta, como é que isso funciona? Se você pecava, se você difamava pessoas, se você xingava pessoas, se você fazia isso e aquilo, falava mal delas, o que é arrependimento? Não é parar de xingar, não é parar de fazer, não. Agora sabe o que é arrependimento? É dar meia volta, fazer o contrário. Ou seja, você falava mal de fulano, agora fale bem dele. Era machucar pessoas, era tocar na ferida delas. Agora arrependimento é o quê? Eu curar a ferida da pessoa. Eu sarar pessoas. Eu cuidar delas. Foi isso que Zaqueu fez. Ele roubava. Mas quando Jesus entrou na presença, na casa dele, Zaqueu falou, agora eu vou devolver tudo. E em dobro. Eu não vou só dar o que eu roubei, eu vou dar ainda mais. Porque eu entendi o que é Evangelho. Eu me arrependo hoje, eu volto para o Senhor. E eu volto para o Senhor. E o véu se rasgou. Para finalizar, no tabernáculo, para finalizar o entendimento sobre o véu se rasgou. O tabernáculo do Senhor que foi feito, foi construído, ele se separava em 3 partes. Existia o átrio, que era o pátio, era o primeiro lugar onde todo mundo podia entrar ali. E existia o santo lugar, que era já onde só os sacerdotes entravam. Que aí ele tinha a menorá, tinha os outros objetos, onde eles comiam, tinha a mesa para poder comer, a ceia, os pães. E tinha o santo dos santos, que era onde habitava a arca e a presença de Deus. E era ali entre o santo lugar e o santo dos santos que tinha o véu.
E só entrava no Santo dos Santos um único sacerdote uma vez no ano para demonstrar, representar o povo todo. E tinha toda uma situação que ele tinha que se preparava por tempos para poder entrar neste lugar. Mas esse véu foi rasgado. A palavra de Deus diz que Jesus mesmo ele se apresenta e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quero que você entenda isso, porque eu tenho certeza que se você entender e se entregar verdadeiramente, a sua vida nunca mais será a mesma. E a palavra de Deus, Jesus mesmo ele fala que ele mesmo é o tabernáculo. A palavra de Deus diz que ele se tabernaculou, que ele se tornou o tabernáculo, para que agora ele pudesse rasgar isso. E agora não somente o sacerdote tivesse acesso, mas todos nós tivéssemos acesso a Deus. E ele se separa em 3 partes. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Primeiro ponto, o caminho. Deus é o caminho. Deus é o caminho. Amém? E o primeiro canto é o átrio. Quando nós entramos no átrio, nós entendemos isso, que Ele é o caminho. Nós conhecemos e aceitamos Jesus Cristo como o único caminho. E você entra naquele lugar. Você está ali no ambiente ao qual habita a presença de Deus. Mas porém, quando você está no caminho, há dificuldades, há situações. E quando você está ali no átrio, no caminho, é exatamente isso. Você acabou de entrar. E o problema é porque o pecado está logo atrás. Ele está perto. Qualquer momento, às vezes, dá aquele desejo de olhar para trás. A gente ouve o barulho, a gente escuta, a gente ainda sente o cheiro. Mas você está lá no caminho, está em Cristo Jesus. Mas porém existe um lugar mais profundo. Existe um lugar onde qual Deus ele quer te encontrar, um lugar mais profundo, o mesmo lugar qual, que nem João ele fala, aquele que está em Cristo agora, não há mais pecado nele. Aí ele entra na verdade. O caminho, quando você entra, a partir do momento que você diz sim para Jesus e diz: Ele é o meu caminho. A verdade agora é o momento que você torna a verdade de Jesus a sua verdade. Você diz: agora eu não vivo mais pelas minhas verdades, agora eu vivo pela verdade de Cristo Jesus. E aí você entra no santo lugar. Aí a parada já é diferente. Lá é melhor. Você está mais distante ali da onde está o pecado. Você está mais perto de Deus. Você está quase no santo dos santos. E você sente aquele lugar. Mas se você não tomar cuidado, ainda você sente resquício de saudade do mundo fora. Mas você mudou a sua verdade. Você aceitou como absolutamente a verdade de Cristo Jesus, porque foi Ele que se entregou e não você. Mas existe um lugar ainda mais profundo ao qual Deus ele quer te encontrar hoje. Existe o Santo dos Santos, onde o véu foi rasgado, onde você já não depende mais de ninguém, você depende exclusivamente de dizer sim a Ele. E naquele lugar é onde habita a presença dEle. É onde você vê Ele face a face. É onde você sente o toque dEle. É onde você diz: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Sabe por quê? Porque agora você não simplesmente aceitou Ele como seu caminho. Você não somente mudou a sua verdade e aceitou a verdade dEle. Agora você deu a vida por Ele. Você diz agora: Ele é a vida, Ele é a minha vida. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E as coisas velhas já passaram, e o que importa é o agora com Ele. E quando eu digo isso: Senhor, agora eu entrego a minha vida, não somente a minha verdade, não somente o caminho que eu ando, agora eu entrego a minha vida a Ti. Eu apito no Santo dos Santos e eu digo: eis-me aqui, Senhor. E nesse lugar, cara, é onde a luz chega e o pecado não te alcança. Esse lugar é um lugar na presença do Senhor. É um lugar onde você está debaixo, simplesmente aos pés da cruz. E diz: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Se coloque em pé neste momento. Nós queremos viver
coisas extraordinárias. Eu não sei se você quer, mas eu quero. Eu quero habitar no Santo dos Santos. Eu entendi. E eu quero hoje que você também entenda que o véu foi rasgado. Pare de viver a vida medíocre a qual você tem levado e comece a viver a vida eterna com o Pai. Você não nasceu para aceitar qualquer coisa. Você não nasceu para simplesmente dizer sim a qualquer um. Não aceite propostas bobas. Deus, Ele entregou a sua vida por você. Deus entregou a sua vida por você. Você tem alguém que te ama. Você tem alguém que deu a vida por você. Às vezes a gente fica aí atrás de alguém que me ama e sei lá o que, que fizesse tudo por mim. E deixa eu te falar uma coisa: Deus entregou a própria vida dele por você. Tem alguém que te ama mais que isso? Não tem. Então não aceite sim de qualquer um. Não simplesmente tente viver a vida de pecado, mas comece agora a viver uma vida nova em Cristo Jesus. Comece a viver agora aquilo que Deus tem reservado para você. Esse caminho é o arrependimento. Esse é o caminho para a salvação. Esse é o caminho para o vivo caminho. É voltar-se para Jesus. Arrepender-se. Arrepender é você desistir de lutar contra Deus e dizer sim para Ele. É desistir de você ser salvo por si mesmo e dizer que você é bom o suficiente. É entender que somente Ele pode fazer isso por você. Querido Deus Pai, toca os nossos corações nesse momento, Senhor. Leva-nos, Senhor Jesus, a um relacionamento mais profundo. Leva-nos, Senhor Jesus Cristo, a uma vida de verdade. Nós cansamos de viver uma vida medíocre, Senhor. Nós cansamos, Senhor, de viver uma vida, Senhor, distante de Ti, onde o pecado nos assombra, onde a amargura nos alcança. Nós queremos hoje, Senhor,